Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. 5 ensaios sobre o MASP. Histórias do MASP. Vista da Pinacoteca do MASP, edifício dos Diários Associados, 1947. Fotógrafo desconhecido. Paul Cézanne, Madame Cézanne em vermelho, entre 1888 e 1890. Chegada da tela Madame Cézanne em vermelho, 16 de julho de 1949. Fotógrafo desconhecido. Visite o Museu de Arte de São Paulo. Cartaz com projeto gráfico de Roberto Sambonet, 1948. Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal. Sejam bem-vindos à exposição 5 ensaios sobre o MASP, Histórias do MASP, localizada no 6º andar do edifício Pietro Maria Bardi. Para a abertura deste edifício, o MASP apresenta 5 exposições em torno de seu acervo e de sua história. Neste andar, a mostra Histórias do MASP contempla um período de 78 anos da trajetória do museu, desde a sua fundação na Rua 7 de Abril, no centro de São Paulo, em 1947, até a inauguração deste segundo edifício na Avenida Paulista. O MASP foi criado por Assis Chateaubriand, 1892 a 1968. Magnata das comunicações, com a colaboração do crítico, historiador e marchand italiano Pietro Maria Bardi, 1900 a 1999. Diretor fundador do museu que dirigiu a instituição por 45 anos. Ambos trabalharam para constituir o primeiro museu moderno do país, compartilhando com o público as mais diversas manifestações artísticas de forma arrojada e didática. Uma ampla sala retangular de aproximadamente 350 metros quadrados abriga a exposição. O chão é preto e as paredes estão pintadas em vermelho vivo. O centro da sala está livre e as obras se concentram nas paredes. Circundando quase toda a extensão da sala, há um balcão que também abriga vitrines com cartazes, documentos, fotos e obras. Uma linha do tempo percorre a galeria de Histórias do MASP, pontuando as mudanças e continuidades nesse projeto, algumas datas marcantes, figuras centrais da trajetória da instituição e cerca de 50 obras icônicas do acervo, adquiridas ao longo das décadas graças à generosidade de muitos doadores. O conjunto ilustra a diversidade da coleção, com obras de arte europeia do século XVI ao XX, arte brasileira moderna e contemporânea, além de cerâmicas maiólica e pré-colombiana, esculturas africanas e objetos kitsch. As fotografias em destaque, os cartazes e a documentação apresentada nas vitrines recuperam um pouco da história das exposições pioneiras, das itinerâncias internacionais da coleção, exposições de grande sucesso de visitação e publicações, além das reformas e ampliações dos edifícios. Nesse sentido, ressalta-se a contribuição central da arquiteta Lina Bobardi, 1914 a 1992, tanto nas expografias ousadas como no projeto do edifício histórico, inaugurado em 1968 e que agora recebe seu nome. Esta mostra busca celebrar a expansão do MASP e revisitar algumas das muitas de suas histórias. Refletir sobre sua trajetória e seus múltiplos legados não apenas atualiza esse ambicioso projeto, mas também lança novos desafios para o museu e introduz ao público um importante capítulo de sua história. Histórias do MASP é curada por Adriano Pedrosa, diretor artístico, Regina Teixeira de Barros, curadora coordenadora e de acervo, Guilherme Gilfrida, curadora assistente, e Laura Cozendei, curadora assistente MASP. A mostra integra o conjunto de 5 ensaios sobre o MASP,
exposições que inauguram o edifício Pietro Maria Bardi e ocupam 5 andares: Renoir, 5º andar, Geometrias, 4º e 10º andares, Artes da África, 3º andar, Isaac Julian, Lina Bobardi, um maravilhoso emaranhado, 2º andar. Essa exposição é dividida em 9 núcleos e alguns destaques foram selecionados para fazer parte deste conteúdo acessível, que pode ser acessado pelo visitante por meio do tablet e dos códigos QR localizados nos textos da mostra. O conteúdo em áudio e vídeo, com narração descritiva, tradução em libras e legendas, aproxima o público ao histórico de exposições e à coleção do museu dedicada às histórias do MASP. Na entrada da galeria, há um caderno em fonte ampliada das legendas de todas as obras e textos presentes na exposição. Esse material pode ser utilizado pelo visitante durante a visita ou ser acessado por código QR. As pessoas com deficiência que desejarem fazer uma visita acompanhada pela equipe do MASP podem solicitar pelo e-mail acessibilidade@masp.org.br. O conteúdo acessível desta exposição ficará disponível no site do MASP e também em nossas redes sociais. Aproveite! O MASP na Rua 7 de Abril e as grandes aquisições de obras. Em 1946, um ano antes da fundação do MASP, o casal de italianos Lina Bo e Pietro Maria Bardi organizou a exposição Arte Italiana Antiga no Rio de Janeiro. A mostra apresentava pinturas renascentistas reunidas pelo Estúdio d'Arte Palma, galeria de arte dirigida por Bardi em Roma. Nesse contexto, deu-se o encontro com o empresário das comunicações Assis Chateaubriand, que já nutria o desejo de criar um museu no Brasil com uma coleção de porte internacional. Ao longo de 1947, Bardi publicou artigos no Diário de São Paulo, de Chateaubriand, refletindo sobre os propósitos de um museu de arte. O MASP foi aberto ao público em 2 de outubro de 1947, ocupando o 1º andar do edifício sede dos Diários Associados, na Rua 7 de Abril, no centro de São Paulo. Bardi assumiu sua direção e Lina, arquiteta de formação, foi encarregada de adaptar o espaço e criar soluções para instalar as obras, recentemente sendo amplamente reconhecidas como contribuições pioneiras e inovadoras no campo da arquitetura moderna de exposições. O MASP atraiu enorme interesse da sociedade paulistana e iniciou-se, então, uma intensa campanha nos jornais para a doação de obras-primas para enriquecer a sua coleção. Neste núcleo, o visitante se depara com documentos e imagens que evocam esse momento inicial da história do MASP. Logo na entrada, em uma das paredes menores da sala, à esquerda de quem entra, há uma fotografia em preto e branco de 1947, retratando a pinacoteca do MASP no edifício dos Diários Associados. O ambiente é um salão retangular, iluminado tanto pelas luminárias dispostas em sequência no teto, quanto pela luz natural que entra pelas janelas fora do campo da foto. Em destaque, as pinturas aparecem suspensas em finos suportes metálicos, refletem a forma inovadora de apresentação idealizada por Lina Bobardi e transmitem ao público a proposta experimental e didática do recente museu. Ao lado dessa grande fotografia, 2 outras imagens mostram uma das mais importantes aquisições daquele período: Madame Cézanne em vermelho, entre 1888 e 1890, pintada por Paul Cézanne. A primeira é a própria obra, que mede 93 por 74 centímetros, 114,6 por 96 centímetros com a moldura, e retrata Hortense Fiquet, esposa do artista, sentada de frente, com as mãos repousadas sobre o colo e o olhar sereno. O vermelho intenso do vestido de Hortense se destaca contra o fundo em tons suaves,
característica marcante na paleta do pintor. Já a segunda é uma fotografia, datada de 16 de julho de 1949, que documenta a chegada dessa tela ao Brasil. A obra está sendo retirada da caixa de madeira onde estava acondicionada e recebendo aplausos de Assis Chateaubriand, que aparece de costas, no canto direito da fotografia, ladeado por outras pessoas entusiasmadas, que são em sua maioria homens, vestindo terno e gravata. Um deles segura a obra e está fardado como capitão da embarcação. Esse momento simboliza a determinação de Bardi e Chateaubriand em trazer ao MASP obras de arte europeia de grande relevância, consolidando a vocação internacional da coleção. Assim, as fotografias e a pintura expostas neste núcleo evidenciam o espírito pioneiro do museu em seus primeiros anos na Rua 7 de Abril, quando a arquitetura usada de Lina, aliada à atuação de Pietro e Chateaubriand, impulsionou a formação de um acervo moderno e plural. As primeiras exposições e o museu didático. Durante os anos iniciais, a aquisição de obras foi possível graças à doação de artistas e às generosas contribuições da elite paulistana. A Europa encontrava-se empobrecida após a Segunda Guerra Mundial e as obras de arte de grandes mestres da pintura estavam disponíveis para compra por valores consideravelmente mais baixos. Enquanto Bardi e Chateaubriand faziam aquisições no mercado internacional de arte, o museu mantinha um programa dinâmico de exposições temporárias, com mostras de artistas modernos como Alexander Calder, Anita Malfatti e Cândido Portinari, além de exposições pioneiras dedicadas à fotografia, à arquitetura e ao design. Também datam desse período mostras de cerâmica pernambucana, de objetos de arte indígena e de desenhos de internos do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. Paralelamente, o MASP apresentava exposições didáticas, com painéis elaborados por Bardi, que explicavam ao grande público os principais movimentos e escolas da história da arte. Em 1951, o museu passou a ocupar 2 andares dos Diários Associados, com uma grande pinacoteca projetada por Lina. Destacam-se nesse ano o desfile de alta costura da grife francesa Christian Dior, a exposição do suíço Max Bill e a criação do programa de cursos do Instituto de Arte Contemporânea. O MASP desenhava-se como um museu diversificado e didático, um espaço de formação e ensino. Logo após o primeiro núcleo, no início da parede maior, oposta à entrada, um conjunto de registros e documentos destacam a atuação dinâmica do MASP em seus primeiros anos. Em posição de destaque, encontra-se o cartaz Visite o Museu de Arte de São Paulo, criado em 1948 pelo designer italiano Roberto Sambonet. Com cerca de 95,5 por 65,5 centímetros, a ilustração exibe formas verticais que lembram troncos e folhagens, compondo um intricado padrão gráfico em preto sobre o fundo claro. Abaixo, em letras maiúsculas, lê-se o convite para visitar o MASP na Rua 7 de Abril, 230, reforçando o empenho do museu em atrair novos públicos para exposições que contemplavam tanto a arte europeia quanto a produção moderna brasileira. À direita do cartaz, outra dupla de fotografia e pintura registra a chegada da obra no museu, numa estratégia expositiva que revela as aquisições feitas nesse período. Entre as obras na parede, há uma fotografia do desfile e, sobre o balcão, uma pequena escultura em bronze de uma bailarina de Edgar Degas. Pessoas com deficiência podem conhecer uma bailarina tátil ao solicitar a visita mediada pelo e-mail acessibilidade@masp.org.br. A coleção exibida até aqui
ilustra um museu que, desde o início, buscou dialogar com diferentes linguagens e formar o olhar dos visitantes para a diversidade artística. Há ainda mais 2 faixas deste conteúdo acessível para seguir conhecendo as histórias do MASP. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. 5 ensaios sobre o MASP, Histórias do MASP. Curadoria, Adriano Pedrosa, com assistência de Mateus de Andrade. Acessibilidade, Daniela Rodrigues, Isarte Silva. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração, Rebeca Leão. Tradução e interpretação em Libras, Pedro Osava Figueiredo. Montagem audiovisual, Cabrel, Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2025. Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal.